Fala galera, como é que vocês estão? Deixa eu falar uma coisa para vocês muito importante. Muita gente questiona sobre o que fazer numa crise convulsiva. Nós vamos fazer um vidinho bem rapidinho para que vocês possam realmente tirar essas dúvidas. Mas antes de qualquer coisa, vamos somente lembrar, né, que a crise convulsiva ela é nada mais, nada menos do que uma desordem, né, elétrica que ocorre no cérebro do indivíduo, do paciente, não é? Muita gente acha que o cérebro ele desliga, que ele não. Na verdade é uma desordem do ponto de vista elétrico, onde eu tenho estímulos exagerados que acaba causando aquela falta de consciência, né? Aquele obstótono até mesmo, onde você tem uma contração muscular generalizada, e muitas vezes nós sabemos que as pessoas não sabem o que fazer, às vezes fazem coisa demais, às vezes fazem coisa de menos, ou seja, não fazem aquilo que é realmente o necessário e o interessante. A única coisa que nós precisamos é proteger a vítima para evitar que ela tenha lesões secundárias, ou seja, bata a cabeça em algum lugar e etc e tal. E não precisa aquele exagero de querer enfiar o dedo dentro da goela da vítima, dentro da boca da vítima e etc. E aí a vítima já morde o teu dedo e já vira aquele pandemônio. Lembrando que por conta dessa contratura generalizada, a vítima ela vai ter o que nós chamamos de trismo. Trismo é quando eu tenho, na verdade, um travamento da mandíbula e a vítima ela realmente não vai conseguir, não vai abrir a boca, né? E você até mesmo terá dificuldade. O único momento em que a gente de repente é interessante, com a ajuda de algum objeto, abrir a boca da vítima é se ela estiver mordendo a língua, você conseguir ver um pedaço da língua para o lado de fora e obviamente que junto a isso nós teremos uma perda de sangue. Então, nesse caso, né, faz ali um movimento, às vezes utilizando algum objeto, tomando cuidado para não rebentar um dente da vítima, não machucar ainda mais, né? Abre para poder colocar a língua para dentro da boca de novo, né? Para evitar que haja até mesmo aí um corte profundo, até mesmo uma perda aí de tecido lingual, se assim podemos dizer, tá? Mas vamos lá, eu quero que vocês observem bem o que devemos fazer numa situação de crise convulsiva. Vamos lá. Galera, então vamos pensar aqui, nós temos aqui no chão a Giovana, que vai estar demonstrando uma crise convulsiva. É muito importante lembrar que a vítima, obviamente, ela não escolhe, né, o local onde ela vai ter a crise convulsiva. Então, muitas vezes, ela até tem, algumas vítimas relatam que existem alguns sinais que demonstram que de repente elas podem ter a crise convulsiva, né? Mas a grande maioria elas têm a crise de forma súbita, estando dentro de uma sala de aula, estando até mesmo no meio da rua e assim por diante, tá? O foco que nós temos que pensar, né, do atendimento é a proteção da vítima, mas principalmente naquilo que pode gerar uma lesão mais grave, né, como a cabeça e tal. Não adianta eu sozinho querer realmente mobilizar, né, imobilizar, aliás, tá, a cabeça, os membros superiores, os membros inferiores, o quadril e tudo isso. Eu não tenho mão para tudo isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente, vou explicar primeiro e depois eu demonstro. Eu vou simplesmente lateralizar a cabeça da vítima, né? Fazer com que haja uma leve extensão do pescoço. Isso é o suficiente para liberar a respiração
para que a vítima realmente não tenha uma obstrução. Então vamos lá, eu vou falar 3, ela vai sofrer a crise convulsiva e aí eu vou demonstrar para vocês como nós vamos fazer. Vamos lá, Gi, 1, 2, 3. O paciente então começa a se debater de forma involuntária, tá? O que eu posso fazer é pedir a ajuda de quem está à minha volta para retirar os objetos. Enquanto isso eu já faço um controle de região cervical, né? Lateralizo a cabeça, ela vai continuar se batendo, eu faço uma leve extensão do pescoço e isso é suficiente para que ela não tenha uma obstrução de via aérea. E com isso eu estarei esperando a crise convulsiva passar, que é algo que vai demorar em torno aí de 1 minuto, né? Muito importante, logo após a crise, tá? Pode parar de ter crise? Isso. Muito importante, aqui é assim, a gente fala o controle da crise contando até 3. Muito importante, logo após a crise, é eu lembrar que a vítima terá, né, uma crise de ausência, ela poderá ter evacuado, né, ela tem uma liberação de esfíncter, então ela pode ter evacuado, ela pode ter urinado, né, e ela tem essa crise de ausência, porque eu tenho que lembrar que essa memória desse fato não estará registrada na memória justamente por essa desordem elétrica no cérebro da vítima. Então isso não ficará registrado. Não adianta você falar, você teve uma crise convulsiva. Isso não ficou registrado na cabeça da pessoa. Então para ela você está dizendo algo que não é verdade, né? Já que ela não registrou aquele momento. Então é o momento de você ficar ao lado da vítima, ela vai se perceber urinada, se perceber evacuada, né? Às vezes com um monte de gente ao redor dela, inclusive pedir para que as pessoas possam dar um pouco de ar para ela respirar, para que as pessoas possam sair realmente do local, até para evitar, né, o constrangimento que já vai estar causado naquela situação. A vítima desmaiou, todo mundo ficou assustado, a vítima acorda sem perceber, enfim, sem ter nenhuma memória daquilo, evacuada, urinada. Então é toda uma série de situações que não é simplesmente fazer o atendimento e etc e tal. Você vai depois ter que dar um apoio, né, ligar para alguém, se for uma pessoa desconhecida, para que venha buscá-la, para que traga uma roupa, né? Tudo isso, gente, eu estou falando de forma completa para a gente pensar que a assistência ela vai muito além daquele 1 minuto ali que a vítima ela ficou em crise convulsiva, tá? Novamente, repito, eu não preciso enfiar o dedo na boca da vítima, etc e tal. Repito, só vou fazer isso se no momento do trismo a vítima mordeu a língua e existe um erro, um risco até mesmo dela perder um pedaço da língua por conta dessa situação. Não, ninguém vai enrolar a língua, engolir a língua não foi feita para ser engolida, né? Principalmente por si mesmo, né? Então não vai enrolar, engolir língua, fica tranquilo. A assistência é essa, como eu mostrei para vocês e vou repetir, no momento da crise convulsiva, lateralizo, faço uma pequena hiperextensão, isso é o suficiente para liberar via aérea superior, a vítima conseguir respirar, mantenho a cabeça para que ela não fique batendo a cabeça, né? O resto do corpo vai se debater, não tem problema, tá? Passado a crise, eu sento a vítima, oriento a vítima e assim por diante, e aí acabou o meu atendimento, tá bom? Mais um grande abraço, fica com Deus e vamos acabar com tudo.